Vamos lá. Vamos conversar agora sobre o texto do Bazin. Vamos ler junto aqui algumas partes do texto. Eu não vou pegar o texto inteiro. Eu separei algumas partes desse texto para a gente tentar compreender mais ou menos o porquê o André Bazin chamou esse filme aqui, Ladrões de Bicicleta, de o verdadeiro filme comunista. Beleza? Vamos lá. Então temos aqui Ladrões de Bicicleta, André Bazin, ensaio presente em O que é Cinema, do André Bazin, beleza? Então, o ensaio sobre ladrões de bicicletas ele vai estar no livro O que é Cinema, é um dos ensaios que está lá presente, beleza? Então vamos lá. Vimos-nos constatando que o sucesso de Roma, Cidade Aberta, de Paisà ou de Vítimas da Tormenta, Roma, Cidade Aberta do Rossellini, Paisà do Rossellini e Vítimas da Tormenta, filme também do De Sica, autor de Ladrões de Bicicletas, era inseparável de certa conjuntura histórica, que ele participava do próprio sentido da liberação e que sua técnica era, de certo modo, enaltecida pelo valor revolucionário do tema. Os filmes de Rossellini ou de De Sica devem apenas a um acordo acidental da forma com a matéria o fato de serem obras maiores, obras-primas. Ladrões de Bicicleta é com certeza o único filme comunista válido dos últimos 10 anos, precisamente porque tem sentido mesmo se fizermos abstração de sua significação social. Sua mensagem social não é destacada, ela permanece imanente ao evento, mas é tão clara que ninguém pode ignorá-la e menos ainda recusá-la, já que nunca é explicitada como mensagem. Isso é muito bom. A tese implicada é de uma simplicidade maravilhosa e atroz. No mundo onde vive o operário, os pobres, para subsistir, devem roubar uns aos outros. Essa tese, porém, nunca é apresentada como tal. O encadeamento dos eventos é sempre de uma verossimilhança a um só tempo rigorosa e anedótica. No fundo, na metade do filme, o operário poderia encontrar a bicicleta, só que não haveria filme. Isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que eu já vi num texto crítico. Quando ele fala pra gente que, no fundo, na metade do filme, o operário poderia encontrar a bicicleta, só que não haveria filme, isso aqui é de uma poesia, assim, sem tamanho, gente. Olha só, vamos então fazer, antes da gente continuar o texto que eu separei aqui do André Bazin, vamos fazer uma compreensão aqui, um apanhado histórico sobre o pensamento do Bazin. Né? Pra gente tentar compreender por que ele chama, então, o Ladrões de Bicicleta como o único filme comunista válido dos últimos 10 anos. E aqui, antes de tudo, a gente precisa ter em mente que esse é um texto de 1949, portanto, um ano depois do lançamento de Ladrões de Bicicletas. Beleza? Então é claro que esse não é o único filme comunista válido da história do cinema. Né? Afinal, o André Bazin está escrevendo esse texto em 1949 e, portanto, ele não viu os filmes que se lançariam posteriormente a esse. E mais do que isso, ele diz sobre os filmes, o único filme comunista válido dos últimos 10 anos. Ou seja, ele está considerando ali de 1939 a 49, então ele não está considerando os filmes russos lá do construtivismo ou qualquer coisa desse tipo, né? É claro, a gente não vai. A gente até pode discutir aqui e percorrer sobre esse assunto em uma outra live, sobre por que o André Bazin supostamente pode não estar considerando, por exemplo, os filmes do realismo soviético dentro desse bolo aí, o realismo socialista, né? Mas isso é um tema para um outro encontro. Mas vamos lá. Qual é, então, esse apanhado histórico do que significa esse pensamento basiniano, né? Oi, Fabi, tudo bem? Iago, Davi, tranquilo com vocês? Comentem aqui do lado, gente, sempre que vocês quiserem, comentem aqui do lado no chat na Twitch. Eu nunca sei para onde apontar. Então, comente aí sempre que vocês acharem uma coisa maravilhosa, uma coisa que vocês queiram comentar, levantar para debate, isso é sempre importante. Vamos lá. O André Bazin, antes de tudo, é um autor realista. É um autor que faz parte da concepção realista, da teoria realista do cinema. Né?
E isso modifica toda a percepção quando a gente vai pensar sobre o pensamento do Bazin como um todo. Sobretudo, esse pensamento baziniano ele vai ganhar força e espaço no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E isso vai ser preponderante para que a gente compreenda o que significa esse cinema e por que o realismo vai ganhar uma forma tão interessante para a gente considerá-lo como um desses movimentos modernos no cinema, né? A gente precisa ter em mente que antes do realismo, antes da Segunda Guerra Mundial, o que rolava dentro do contexto europeu, sobretudo, eram as vanguardas ali dos anos 20, né? As vanguardas que podem ser chamadas de cinema clássico, mas que se a gente fosse considerar essas vanguardas dentro de um contexto de outros modelos artísticos, seriam chamadas também de modernistas, né? Mas no cinema, a gente vai perceber que o modernismo ele tem muita relação com o surgimento desse realismo. Muita relação com esse surgimento desse realismo. E por quê? E o Bazin ele vai responder muito pra gente dos motivos pelos quais o modernismo no cinema nasce junto ao realismo, ou pelo menos está ali em conjunto, caminhando junto com o surgimento do realismo. Ora, o Bazin ele vai ter dois conceitos que vão ser bastante chaves para a gente compreender isso. Um é a autoridade fotográfica do cinema, certo? É a autoridade fotográfica que o cinema entrega através de suas imagens. A gente já vai entender o que significa isso. E o outro é o que ele chama de mito do cinema total. Ora, vamos começar por esse segundo, o mito do cinema total. O que significa isso? O mito do cinema total, ele nada mais é do que o que Bazin chamava pra gente de o mito fundador do cinema. E, portanto, uma certa espécie de idealização. Beleza? O que significa isso? Por que uma idealização? Segundo Bazin, todas as invenções que se percorreram na história partem de um desejo inicial do humano para com a criação daquela invenção. O que significa isso? Por exemplo, o Bazin ele vai dar pra gente o mito de Ulisses. O mito de... Ulisses não, desculpa. Caraca, esqueci agora o nome do mito. O rapaz das asas que queimam, gente, me ajuda aí o nome do mito. Ícaro. Isso. O Google sempre ajuda a gente. Tá? Fugiu a palavra, deu branco mesmo. Vamos lá. Então, o Bazin ele vai dar pra gente, como exemplo, o mito de Ícaro, que demonstra nada mais, nada menos do que esse desejo humano por voar, né? E esse desejo humano que é histórico e percorre pelas gerações através da exploração dessas narrativas faz com que esse humano destine a sua atenção para cumprir o mito fundador, o mito de Ícaro, por exemplo. E aí a gente tem a aviação, a criação do avião e tudo mais. Só que o que a gente precisa ter em mente é que os mitos são, portanto, ideias, idealizações e, portanto, impossíveis de serem percebidos na materialidade do mundo. Ora, significa dizer, portanto, que voar tal como Ícaro é uma impossibilidade natural, porque não temos asas, né? E, portanto, o mito de Ícaro nos indica para onde iremos, onde queremos chegar, mas a gente não chega lá. E quando eu digo isso para vocês, e eu digo para vocês que o Bazin vai escrever sobre um mito fundador do cinema, ele vai chamar esse mito de mito do cinema total. Acontece que esse cinema total também é uma idealização. E, portanto, um lugar para onde o cinema destina o seu desenvolvimento técnico. O que não significa que o cinema irá chegar nesse lugar. Saca? E qual é esse mito do cinema total? Para onde o cinema está indo? O cinema está indo em direção a responder o problema da forma. O que significa responder o problema da forma, Felipe? Significa dizer que nós, humanos, temos uma tendência à representação. E a nossa tendência da representação está
destinada à nossa preocupação em perdurar a nossa forma. Ou seja, nós, enquanto humanos, somos finitos, mas representamos com o fim de representar a forma. O Bazin vai dar como exemplo pra gente, sobretudo, 2 exemplos. Um primeiro, que ele vai falar pra gente, é as pinturas rupestres lá na antiguidade, né? Na pré-história, melhor dizendo. E aí, o André Bazin vai mostrar pra gente que os carinha lá, né, estavam lá pintando na parede das cavernas, lá as pinturas rupestres, e a gente percebe que nessas pinturas há uma necessidade de perdurar a forma das suas realizações mundanas, né? Então a caça, a agricultura eram representadas na parede das cavernas na medida em que se desejava perdurar esses hábitos que se viviam. Entretanto, porém, claro, as técnicas pelas quais esses humanos detinham, não eram suficientemente desenvolvidas a ponto de criar um duplo da natureza e, portanto, responder ao problema da forma. Fazer com que a forma seja, de fato, tal como foi a realização. Percebe, então, que o desenvolvimento técnico, segundo a perspectiva basiniana aqui, o surgimento de uma nova técnica e dos usos que se empregam às técnicas, os trabalhos implicados sobre as técnicas, vão em direção ao realismo. Em direção à tentativa de criar o duplo da natureza. O Bazin, então, ele vai falar pra gente que as pinturas rupestres têm essa intenção de perdurar a forma enquanto memória. Ele vai avançar pra gente, vai inclusive falar sobre as estatuárias mais antigas, que ele vai atribuir ao Egito Antigo, e a mumificação. Veja só, gente, o que é a mumificação se não a tentativa de perdurar a forma? Ele vai dizer, portanto, que a mumificação é a primeira estatuária humana. Essa tentativa de perdurar a forma tal como ela é. Mas é claro que a mumificação não responde ao problema da forma, porque ela definha com o tempo. Ainda que você consiga perdurar por mais tempo, ela definha. E a gente vai perceber, e sobretudo sobre a ótica basiniana, que ao longo da história, as novas técnicas que vêm surgindo vão sempre em direção à tentativa de responder esse problema da forma. Vão sempre em direção na tentativa de perdurar a forma. Vão sempre em direção à tentativa de criar o duplo da natureza. E, portanto, do realismo. Veja só. Não estou dizendo aqui que os usos artísticos são sempre realistas. Mas o desenvolvimento técnico, a técnica criada, vai sempre em direção à tentativa de responder a esse problema da forma e, portanto, do realismo. Saca qual é a questão aqui? E a técnica, gente, o desenvolvimento técnico, ele não é criado para a arte. Não é criado pela arte. É criado para responder a uma necessidade humana. Que, por sua vez, essa necessidade está inserida sobre um contexto que é respondido pelo processo histórico que a sociedade vive. Por exemplo, se a gente for falar a partir do século XIX, nós estamos inseridos sobre um contexto onde o processo histórico e dialético material responde que o desenvolvimento técnico e tecnológico está à mercê do desenvolvimento do capitalismo. E aí Marx mesmo vai dizer pra gente que toda nova técnica, toda nova tecnologia é criada não para atender às necessidades humanas, mas sim às necessidades do desenvolvimento do capitalismo e do grande capital. Saca qual é a questão? Do que é esse tal de processo histórico que a gente precisa ter aqui em mente, né? Ora, vamos lá. Então, ao longo da história, a gente vai perceber que cada técnica vai sempre em direção ao realismo, mas sempre respondendo às necessidades do processo histórico vigente. Beleza? E o que é o cinema, então?
Gente, vai comentando aqui do lado, comente sempre que vocês quiserem. Vamos conversar sobre cinema, o que vocês acharam de tudo mais. Finalmente consegui pegar uma live sua em dia de folga, boa! Toda quinta-feira às 5 horas da tarde por aqui, hein, gente? Vamos lá, vamos conversar. Então vamos lá. Então, o mito do cinema total é esse mito fundador do cinema, que, portanto, é respondido pela necessidade de responder ao problema da forma e, portanto, criar um duplo da natureza. Só que isso é uma impossibilidade, não é, gente? Isso é uma impossibilidade. Mas o desenvolvimento técnico e tecnológico vai sempre em direção a isso. E eu mostrei para vocês que, ao longo da história e das percepções da história da arte, isso é uma realidade, pelo menos, que pode ser aferida no processo histórico. Mas, quando no surgimento do cinema, o cinema surge enquanto técnica ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e o surgimento do cinema enquanto nova técnica presente que melhor responde ao problema da forma, faz com que, por exemplo, a pintura se liberte. Percebe isso, gente? A pintura, que antes era a arte que melhor respondia ao problema da forma naquele contexto histórico, os pequenos burgueses que vinham surgindo ali no século XIX, né, gente? Século XIX, momento em que toda a Revolução Industrial faz surgir uma pequena burguesia na sociedade que, junto a isso, começa a criar hábitos, contratar pintores para pintar retratos, expor nas suas paredes e tudo mais. E a pintura, portanto, ela carrega esse lugar onde ela responde melhor a esse problema da forma. Mas quando no surgimento do cinema e da fotografia de maneira mais nítida, a pintura perde esse lugar. A pintura perde esse lugar. E ao mesmo tempo que muitos pintores perdem emprego, porque essa era a maior fonte de renda dos pintores, ao mesmo tempo a pintura enquanto arte se liberta. Veja, não estou falando da pintura se liberta enquanto materialidade do trabalho, né? Afinal, a maioria dos pintores eram trabalhadores que pintavam retratos dos burgueses, né? Mas a pintura enquanto arte se liberta da necessidade de ser realista e, portanto, passa a criar as suas abstrações. É o momento que surge o expressionismo, é o momento em que surge todos os movimentos de vanguarda, os movimentos modernistas ali do século XIX em diante. Bom, então... mas veja só, ainda que isso seja uma realidade, a gente precisa dizer que quando o cinema surge, ele passa a ser a técnica, passa a ser a arte que melhor responde ao problema da forma. Ele passa a ser. Passa a ser. Percebe qual é a questão? O que não significa dizer que quando ele passa a ser a arte que melhor responde ao problema da forma, ele responderá ao problema de maneira idealista. Porque, mais uma vez, é idealismo, gente. O mito do cinema total é idealismo. Ele não se confere na realidade. Ele não é material. E, portanto, ele é só um lugar para onde o cinema vai. É só um lugar para onde o desenvolvimento técnico vai. Um lugar para onde o processo histórico, pensado de acordo com o que é pensado no contexto social, vai. Sempre em direção ao realismo. Mas nunca respondendo ao problema. Porque é uma impossibilidade. Percebe? E aí, dentro do cinema, a gente chega no cinema. E aí, dentro do cinema, a gente vai perceber que cada técnica que surge está sempre indo em direção a essa tentativa de responder o problema da forma. Sempre indo em direção a essa tentativa de chegar o mais próximo da realidade possível. Vamos provar isso. O cinema supera a fotografia pelo movimento. Afinal, o movimento se confere na realidade. Mas, ora, a realidade tem som. E no cinema não tinha. E aí o cinema cria o som. Isso, assim, gente, isso tudo eu tô falando eu tô falando de uma maneira muito geral, sem dar a percepção, por exemplo, do desenvolvimento técnico de cada uma dessas partes. Por exemplo, a imagem vai se tornando cada vez mais nítida,
e mais próximo do realismo possível. O som vai se tornando cada vez mais nítido e versátil. A gente tem o caminho do som em estúdio, depois o som direto, que é o som gravado nas ruas e tudo mais. Então veja, em cada uma das partes, o desenvolvimento também vai sempre em direção a essa tentativa de responder o problema da forma ou ir em direção ao realismo. Saca? Pra quem tá aqui no Instagram, gente, lá na Twitch, chega mais. Então, repara isso. Repara isso. Mas veja, só o som não responde ao problema da forma. Então a gente precisa chegar mais perto disso. E o mundo que se confere na realidade tem cores. Tem cores. Cria-se as cores. Ora, mas o mundo pelo qual nós vivemos não é um mundo extremamente controlado. Ou seja, onde o diretor ele controla todas as ações. Ao mundo confere-se o acaso. Vamos lá, o acaso entra na encenação cinematográfica. Sobretudo ali nos anos 60, com a Nouvelle Vague e tudo mais. Ora, mas o acaso não é suficiente. A gente precisa chegar mais próximo de realismo, mais próximo ainda do que a gente vai chamar de realismo. O que a gente vai chamar então? CGI? 3D? E mais uma vez, cada um desses elementos se tornando cada vez mais nítido, mais realista possível. Metaverso. Deepfake. E aqui a gente já entra na seara da pós-verdade, né, gente? A gente já começa a entrar na seara da pós-verdade. Que é essa perspectiva onde, veja, o cinema vai sempre em direção ao realismo. Mas o realismo pode ser falso. Falsear o realismo. Falsear a verdade, pós-verdade. Fazer com que a mentira possa ser verossímil. É o deepfake, é o metaverso. O metaverso... Veja se o metaverso não é aquilo que o Bazin disse pra gente sobre a tentativa de criar o duplo da natureza. Então eu tenho nosso mundo, a materialidade do nosso mundo e um mundo virtual, paralelo. Percebe como o audiovisual vai sempre em direção a isso? Ele nunca vai chegar lá. E por isso que é um problema. É um problema socialmente conferido. Mas ele vai em direção a isso. Ele vai em direção a isso. Saca qual é a questão? Professor, o que você acha que o Bazin acharia da Nouvelle Vague? Eu acredito que ele não gostaria muito, não. Porque o Bazin, ele era um autor... assim, eu não sei, claro, aqui é conjectura, né, gente? É difícil fazer conjectura, não dá pra gente ficar fazendo esses se, mas pensando no que o Bazin escreveu, ele não gostaria muito da Nouvelle Vague, não. Porque o Bazin é um autor realista, e a Nouvelle Vague, a Nouvelle Vague, apesar de ter um pé no realismo, ele parte para um outro lugar, saca? Que vai mais para um lugar de uma anarquia visual e tudo mais, pela qual o Bazin não estava inserido ali dentro desse contexto. Beleza? Então, acredito que não. Bom, dado então dentro dessa visão de tentar chegar a um realismo, você vê... Dentro dessa visão de tentar chegar a um realismo, você vê possível no futuro a integração do cheiro em filmes. Na real, Rick, isso já é uma realidade, né? Acontece que é aquilo que eu disse para vocês, né? Dentro de cada técnica que surge, há o desenvolvimento técnico próprio delas. Então já há experiências audiovisuais 6D, 7D, 8D, né? Onde o olfato entra dentro dessas experiências. Só que ela ainda é precária, ainda é uma técnica que, enfim, precisa ser muito trabalhada e tudo mais, para que ela de fato consiga ter algum lugar dentro das experiências audiovisuais, certo? Então, ela já é uma realidade, certo? Já é materialmente conferida, essas experiências já existem. Só que elas ainda são precárias e sobretudo dentro do contexto capitalista que vivemos, né? Lembra que eu disse para vocês que todo desenvolvimento técnico responde à necessidade do processo histórico vigente e o que a gente está inserido é o sistema capitalista? Veja, então, que dentro desse contexto
pensar num cinema que confere a percepção do olfato ainda é pouco lucrativo, não tem vantagens econômicas para isso, e portanto há necessidade de desenvolver esse meio ainda para que ele possa ser possivelmente averiguado daqui para frente. Talvez o metaverso vá responder esse problema, mas o metaverso ainda é muito incipiente também, falta muito tempo para isso acontecer, gente. Apesar do Facebook dizer pra gente que vai ser amanhã, né, ainda falta muito para acontecer. Pra valer, né? Eu sei que já existem experiências de metaverso, mas eu tô falando da experiência duplo do mundo, sabe? Ainda falta muito para isso acontecer, falta muito. Então veja, dentro dos desenvolvimentos técnicos em si, tem que esperar. Eles vão se desenvolvendo em direção ao realismo. Galera que tá mandando pergunta aqui no Instagram, eu não tô olhando pra vocês, desculpa, tá? Eu abro a live no Instagram, eu abro a live no Instagram muito mais pra vocês saberem que a live tá acontecendo. Então vai lá na Twitch, gente. Vai lá na Twitch e comenta lá no chat da Twitch, porque é lá que eu tô sempre respondendo. Porque lá eu divido tela, mostro notícias, leio a crítica com vocês, beleza? Então vai lá na Twitch, tá bom? Acha que isso leva Avatar a ser tão popular? Essa tentativa de aproximação da realidade? Perfeitamente, Fabi, com certeza. Na realidade, as experiências cinematográficas do século XXI são experiências que vão em direção a esse pós-realismo, né? Que seria um termo aderente ao conceito de pós-verdade para o cinema, pós-realismo. Por quê? Porque é essa percepção de entregar uma realidade verossímil ao espectador, mas que é falsa. Então é me aproximar o máximo possível da realidade através de uma temática falsa. Então eu boto Avatar em Avatar e crio esse mundo alternativo em que ele precisa e que ele vai ser o mais próximo da realidade possível. Mas ele não é a realidade. Ele não é a realidade, né? Ou melhor, ele não é a filmagem da realidade em si. Por exemplo, o que os neorrealistas faziam e que o Bazin tanto gostava, né? Muito pelo contrário. Os filmes e as experiências pós-realistas, tal como Avatar, são experiências que retornam aos estúdios. Veja só, enquanto o neorrealismo ele sai dos estúdios e vai às ruas para filmar essa realidade material do mundo, os filmes recentes eles saem das ruas e fazem um regresso aos estúdios. Regressam aos estúdios. Para quê? Para baratear as produções. Por quê? Porque eu evito deslocar uma série de atores, atrizes, equipe de um lugar para outro e, portanto, evitar gasto de tempo desnecessário nesses deslocamentos, trago todo mundo para o estúdio onde o controle de encenação é mais garantido e faço tudo em tela verde. Faço tudo em tela verde. E aí o que eu faço? Eu crio o mundo real sob uma ótica virtual. Falsa. Percebe qual é a questão de Avatar? Avatar faz muito sucesso porque ele é a operação máxima desse pós-realismo. Saca? É o lugar onde, de fato, o James Cameron explora um mundo mais próximo do realismo possível sob uma ótica falsa. Isso aqui não é uma crítica negativa ao Avatar não, tá, gente? É a tendência da contemporaneidade. Nesse sentido, pode-se pensar que essa tentativa de realidade é o responsável por essa onda de live action horrorosos? Com certeza. Com certeza. E veja, isso aqui não é uma crítica ao remake. Remake não é um problema em si. É o que se faz com o remake que é o problema, beleza? É o que se faz com o remake. Sacou? E aí, veja só. Vamos voltar aqui pro texto? Vamos voltar nesse segundo parágrafo que eu li pra vocês? Olha só. Ladrões de Bicicleta é com certeza o único filme comunista válido dos últimos 10 anos. Precisamente porque tem sentido mesmo se fizermos a abstração de sua significação social.
Sua mensagem social não é destacada, ela permanece imanente ao evento, mas é tão clara que ninguém pode ignorá-la, e menos ainda recusá-la, já que nunca é explicitada como mensagem. A tese onde vive o operário, os pobres, para subsistir, devem roubar uns aos outros. Essa tese, porém, nunca é apresentada como tal. O encadeamento dos eventos é sempre uma verossimilhança a um só tempo rigorosa e anedótica. O que o Bazin está querendo dizer aqui pra gente quando ele fala pra gente que sua mensagem social não é destacada, ela permanece imanente ao evento, mas é tão clara que ninguém pode ignorá-la e menos ainda recusá-la, já que nunca é explicitada como mensagem. Isso aqui é lindo também. Isso aqui é lindo também. Porque quando ele diz pra gente isso, gente, ele tá partindo sobre o pressuposto, e quando ele diz pra gente que Ladrões de Bicicleta é o único filme comunista válido dos últimos 10 anos, e ele vai em seguida e mostra essa citação pra gente, o que ele tá dizendo pra gente aqui é materialismo histórico. Materialismo histórico. Ou seja, o que ele tá falando aqui pra gente é que o motor da história, e portanto do filme, não é uma consciência, uma espécie de consciência prévia. Ou seja, é aquele embate do Marx com Hegel, né? O Hegel ele vai propor a ideia de dialética idealista, onde uma consciência histórica, uma consciência prévia, dita os rumos da sociedade. Então, por exemplo, uma certa espécie de pensamento intelectual de um tempo que cria uma espécie de desenvolvimento histórico. Então é pensar, por exemplo, que o iluminismo ou a Revolução Francesa só foi possível porque naquele momento emanou na sociedade esse espírito intelectual promovido pelos pensadores iluministas. Por exemplo. Né? Ou que a sociedade grega, lá atrás, só foi possível em razão do pensamento intelectual dos gregos. Então, o que é isso? O que significa essa dialética idealista? Que antes da ação há uma idealização. Há uma ideia de mundo, uma utopia que deve ser seguida. E aí a prática vai em direção dessa ideia. O Marx vai falar o oposto. Por isso que nos textos do Marx, o Marx vai falar sobre virar Hegel de ponta cabeça, né? De barriga para cima. Porque basicamente o que o Marx está falando pra gente não é uma consciência prévia que é o motor da história. O motor da história é a luta de classes. E a luta de classes se confere pela materialidade do mundo, pelo materialismo histórico, pelo processo histórico. Pelo processo histórico. Inclusive, não sei se vocês viram a entrevista do Elie Jabbour ontem no Flow. E assim, é uma coisa terrível. O quanto as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender processo histórico. De entender o que é processo histórico. Porque o marxismo e o socialismo científico, ele é científico. E qual é a questão aqui, quando a gente fala de processo histórico? É que toda a aferição de determinados eventos sociais, eles só podem ser percebidos através de um processo histórico. Eles são conferidos através de um processo histórico. E, portanto, um materialista marxista, ele não fica dizendo que isso aqui é bom, isso aqui é ruim. O capitalismo é bom ou o capitalismo é malvadão. Não. Tem nada a ver com isso. O marxista, o materialista, ele não vai dizer sobre uma cartilha de como deveremos fazer a revolução. Não.
Porque cada sociedade guarda consigo suas contradições e, portanto, a revolução será feita pensando em cada uma dessas contradições. Saca? Qual é a questão? Então o materialismo, ele parte desse discurso que é promovido a partir da materialidade do mundo e dos processos históricos que se seguem. Tá aqui, sim, e o que mais me irrita é esse discurso de socialismo é utopia, quando na real é o completo oposto. Na real, né, Boromir 987, o socialismo antes de Marx era chamado de socialismo utópico, né? Que era desses socialistas hegelianos. Né? Só que Marx ele vira Hegel de cabeça para baixo e cria o socialismo científico, que é completamente diferente. Completamente diferente. Se confere pela materialidade do mundo. E agora, o que eu quero dizer com isso e o que o Bazin está falando aqui pra gente? Que se o mundo se confere pela materialidade que o convém, do que se percebe, em Ladrões de Bicicletas e no neorrealismo, nós temos uma prática onde os autores vão para as ruas filmar. Filmar o quê? Filmar o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, gente. Uma Itália devastada economicamente, socialmente e tudo mais. E esses autores eles vão pra rua para filmar essa sociedade, para filmar esses agentes. Tal como são. Ainda que haja uma encenação, a prerrogativa é filmá-los tal como são. Inclusive com o uso de não atores, que fortalecem o uso do ator. E aí, quando ele diz pra gente, então, que sua mensagem social não é destacada, ela permanece imanente no evento, ele tá dizendo pra gente aqui que Ladrões de Bicicleta não é um filme idealista, gente. Porque ele não precisa criar uma mensagem a ser transmitida. A mensagem é imanente, ele tá ali no mundo, materialmente percebido. Basta filmar. Basta que a câmera esteja presente. E isso é o que eu falei lá no início sobre a ontologia da imagem fotográfica, da autoridade da imagem fotográfica. A câmera confere ao mundo, às imagens, uma autoridade de verossimilhança, de realidade. Lembra que eu falei pra vocês que o cinema hoje é a arte que mais se aproxima de responder ao problema da forma? É isso. E os neorrealistas compreenderam que o cinema é a arte, até então, naquele momento, que melhor respondia ao problema da forma. E, portanto, basta a câmera estar presente no lugar. Basta estar presente. E ela filmar aquele mundo é suficientemente importante, é o suficiente para demonstrar a mensagem. A mensagem ela não é uma ideia aqui nos filmes neorrealistas. Ela emana do mundo filmado. Basta filmar que a mensagem está ali. Saca qual é a questão? Eu não preciso romantizar o mundo. O mundo em si já é um problema materialmente percebido através da sociedade. Ou seja, isso aqui é materialismo histórico, gente. É olhar para o filme sobre um processo histórico que o confere, que o permite, que faz com que a gente olhe para esse mundo e veja-o como uma matéria a ser percebida. E a mensagem emana disso. Ela não é construída em direção a algum lugar utópico, como uma espécie de nuvem que permana o filme, uma nuvem romântica que circunda o filme, para onde o filme está querendo ir. Não. O problema socialmente percebido já está ali no momento em que a câmera vai para a rua. Basta a câmera estar presente. E aí, é como ele vai concluir esse parágrafo aqui, né, gente? Quando ele vai falar pra gente que... cadê? Essa tese, porém, nunca é apresentada como tal,
O encadeamento dos eventos é sempre de uma verossimilhança a um só tempo rigorosa e anedótica. No fundo, na metade do filme, o operário poderia encontrar sua bicicleta, só que não haveria filme. Saca o que significa isso? Por que isso é tão lindo? Saca por que isso é tão lindo? Porque, materialmente percebendo, o filme é tão realista na sua concepção e no seu processo histórico que aquela perseguição do personagem para encontrar a bicicleta é tão verossímil, é tão bem conferida na realidade a qual a Itália estava vivendo naquele momento, que a câmera basicamente só está presente naquele mundo. Ela está presente apenas naquele mundo. E, naquele mundo, por acaso, o personagem poderia ter encontrado a bicicleta. Poderia ter encontrado a bicicleta. Só que se ele encontrasse a bicicleta, o que aconteceria? As luzes da sala se apagavam, nós sairíamos da sala de cinema e não haveria filme. Então, a câmera confere a autoridade ao filme de ser materialista. Materialista. E, portanto, o filme comunista válido, nas palavras do Bazin. Porém, a bicicleta não poderia ser encontrada. E por isso o filme precisa ser encenado. E é aqui que o filme encontra o seu lugar artístico, na encenação dessa realidade. Esse filme é maravilhoso, e tão maravilhoso quanto esse filme é esse texto do Bazin, gente. Vale muito a pena assistir, está no livro O que é Cinema, mais uma vez, beleza? Lê, vale muito a pena ler. Vamos continuar o texto aqui. Eu acho que a gente só vai conseguir ficar com esse texto do Bazin mesmo. É muita coisa para discutir nesse texto do Bazin. Comentem aqui do lado caso vocês queiram parar e falar outra coisa, tá, gente? Vamos lá. Ele, o filme, evita deturpar a realidade, não apenas dispondo na sucessão dos fatos uma cronologia acidental e como que anedótica, mas tratando cada um deles em sua integridade fenomenal. Que o garoto, no meio da perseguição, tenha de repente vontade de fazer xixi, ele faz. Né? Isso aqui é mais ou menos o que a gente estava dizendo. O filme, a câmera ela só está tão presente ali que se no meio do filme ele resolver simplesmente parar, o garoto parar, no meio de uma perseguição onde ele está tentando encontrar a bicicleta, parar para fazer xixi, ele faz. Numa encenação hollywoodiana, isso não seria possível, porque há uma ideia a ser perseguida. Aqui é o mundo materialmente sendo conferido, saca? Que uma chuva obrigue o pai e o filho a se esconder debaixo de uma porta de cocheira, e é preciso que nós, como eles, renunciemos à busca para esperar o fim da tempestade. Mais uma vez, outra cena maravilhosa. O pai e o filho, eles estão no meio da chuva, tentando encontrar a bicicleta. A gente fica um tempo parado debaixo de uma cocheira, de uma marquise, só esperando a chuva passar. Só esperando a chuva passar. E aí, nesse momento, chegam bispos que falam alemão. E eles só estão falando ali e depois vão embora. E olha só, essa cena é maravilhosa. O Bazin vai falar sobre isso, inclusive. Porque esses alemães... O filme é de 1948, gente. A Segunda Guerra Mundial acabou de acabar. A ocupação alemã na Itália acabou de acabar. E o De Sica introduz esses bispos nessa cena falando alemão. E interagindo, de certa forma, com esses personagens italianos que sofreram com essa Segunda Guerra Mundial. Mas interagindo como? Não com raiva, não com rancor, nada disso. Mas no dia a dia. Olha como isso é lindo, maravilhoso, gente. Como o De Sica faz isso. Ele introduz um processo histórico recente de uma maneira brilhante. 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 Vamos lá. Os acontecimentos não são essencialmente signos de alguma coisa, de uma verdade, de que seria preciso nos convencer. Eles conservam todo seu peso, toda a sua singularidade, toda a sua ambiguidade de fato.
de modo que, se você não tem olhos para ver, pode atribuir tranquilamente suas consequências à má sorte e ao acaso. Aqui o acaso, né? A chuva é um acaso que ali está presente, né? E aí eles têm que esperar a chuva acontecer para poder voltar a encontrar a bicicleta, né? É o que acontece com esses seres. A criança constitui uma espécie de reserva dramática que, dependendo do caso, serve de contraponto, de acompanhamento, ou passa, ao contrário, para o primeiro plano melódico. Essa função interior à história é, aliás, perfeitamente sensível na orquestração da caminhada do garoto e do homem. Isso aqui é lindo também. De Sica, antes de se decidir por essa criança, não faz testes de interpretação, mas só de caminhada. Isso é maravilhoso, gente. Ele queria, ao lado do andar pesado do homem, os passinhos rápidos de um garoto. A harmonia desse desacordo tendo por si só uma importância capital para a inteligência de toda a tomada da mise-en-scène, de toda a mise-en-scène. Não seria exagero dizer que Ladrões de Bicicleta é a história da caminhada pelas ruas de Roma, de um pai e de um filho. Que o garoto fique na frente, ao lado, ao contrário, como no emburramento depois do Tabef, a uma distância vingativa. O fato nunca é insignificante, ele é, ao contrário, a fenomenologia do roteiro. Percebe essa questão, gente? Como isso é lindo, né? É um filme sobre a caminhada sobre Roma, na tentativa de encontrarmos junto do personagem a bicicleta. Né? Onde a câmera ela é tão somente um agente nesse mundo. Que está ali para ver esse mundo. Muito, muito lindo. Né? Enfim, acho que deu para entender mais ou menos a questão. Né? Na próxima semana a gente vai entrar nesse texto aqui. Tá bom? O da abjeção do Jacques Rivet. Tem mais coisas no texto do Bazin, mas vocês perceberam, a gente ficou aqui 1 hora conversando sobre 2, 3 parágrafos do texto sobre esse filme, né? Então, assim, é um filme maravilhoso. Necessário assistir. Se você não assistiu ainda Ladrões de Bicicleta, não perde esse tempo. E se você já assistiu a esse filme, leia esse texto do André Bazin. Que esse texto é uma das coisas mais lindas que tem. Beleza? Não deixa de ler o texto do André Bazin sobre Ladrões de Bicicleta. Está presente no livro O que é Cinema. E ele pode ser encontrado na internet facilmente, beleza, gente? Certo? Então, faça isso. Inclusive, vão lá no meu canal do Telegram, que tá lá, tá bom? Se vocês não tiverem nenhum canal do Telegram, pede na DM também. Certo? Isso, tem no Que é Cinema, Herculano. Qual filme é o Ladrões de Bicicleta? Felipe, desculpa o atraso, mas você acha possível, no estágio da sociedade capitalista que vivemos, deixar a câmera capturar a verdade, como o Bazin falou nessa época? Rose Trave. Sob uma concepção da indústria de cinema que vai ser cada vez mais oligopólio, né? Na medida em que o capitalismo tende ao oligopólio, tende ao monopólio, né? Essas ideias de liberal é sempre história para boi dormir, né? Não, que o mundo tem que se ver sobre a mão livre do mercado, a mão invisível, né? Essas ideias idealistas, porque não se confere na materialidade do mundo. Não há nenhuma sociedade em lugar nenhum do mundo que viveu sem Estado. Não há nenhuma sociedade no mundo que viveu sob o Estado mínimo. Não há. Não há. E se alguém disser pra você que sim, é mentira. É mentira. E se há uma sociedade que mais tente se aproximar desse estado mínimo, ela vai ser derrotada. Sob o contexto do capitalismo. Tá, gente? Por isso, por exemplo, que sempre que o comunista fala, não houve experiência comunista no mundo ainda, aí eles falam, é utópico, tá vendo? Não,
Não houve experiência comunista ainda, porque o comunismo é internacionalista. Ele pressupõe que haja uma experiência internacional. Saca? Porque se você abolir o Estado antes de uma internacionalização do comunismo, ora, o seu país vai ser tomado. Facilmente. Vai ser tomado. Já não é Cuba, Coreia Popular, Laos, Vietnã, já não são constantemente ameaçados? Imagina se eles abolem o Estado e vamos virar comunismo. Né? Imagina. Né? Mas vamos lá. Dentro dessa sociedade que estamos inseridos, a sociedade capitalista, a tendência é que esse realismo se confirme na falseabilização da realidade. Essa é a tendência. Certo? E, portanto, essas experiências onde a câmera ela é um agente do mundo, que está ali para filmar o mundo, é uma experiência que já guardou o seu processo histórico. A gente espera que não, a gente espera que ele possa voltar. Isso aqui eu estou fazendo conjectura, né, gente? Sim, eu espero que possa acontecer. Mas a tendência, e por isso que quando eu falo tendência, ela é uma suposição aferida pelo processo histórico. Ou seja, a partir da minha análise do processo histórico, eu crio uma tendência para o futuro, o que não é uma verdade sobre o futuro. A tendência é que o cinema ele vá sempre em direção a esse realismo, mas agora sobre esse realismo falso. A criar uma realidade alternativa. Certo? Então, é o deepfake, né? Enfim, é o deepfake, é a fake news, é o metaverso. Né? E mais uma vez, conforme cada uma dessas técnicas se desenvolvem, mais aprofundada essa relação de pós-realismo se configura. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, por exemplo, no deepfake. O deepfake hoje é uma técnica pela qual só quem tem controle sobre essa técnica, ou seja, com quem sabe manusear essa técnica, consegue realizar. Agora, não é difícil pensar que uma técnica como essa, em pouco tempo, passe a ser popularizada. E, portanto, cada um de nós teremos nas nossas mãos a possibilidade de manipular a realidade. E, portanto, veja como vai ser o processo de eleições no futuro quando isso estiver em mãos de todos. Quando essa técnica se desenvolver a tal ponto. Mais do que isso, pensando socialmente, a partir dos fatos sociais que se configuram materialmente na realidade. Imagine como será para uma mulher que verá o seu rosto inserido no corpo de uma atriz pornô. Que já é uma realidade. Né? Só que é uma realidade que se configura a partir desses que detêm o controle dessa técnica. Que conseguem manusear essa técnica. Mas no futuro, quando todos nós tivermos a possibilidade de manusear essa técnica, o que será, nesse contexto de pós-realismo, essa possibilidade de inserir o rosto de qualquer garota no rosto de uma outra atriz. E espalhar isso pela internet, como se fosse a realidade. E por que isso é perigoso? Porque o cinema, porque o audiovisual é a arte que melhor responde ao problema da forma. É a arte que melhor se aproxima de uma relação verossímil com a natureza. É a arte que entrega àquele que assiste, ao espectador, até então, a maior proximidade do duplo da natureza. E se essa é a arte que melhor responde ao problema da forma, quando, num momento onde essas técnicas se popularizarem, essas mentiras serão verdades. E aí, só o futuro dirá. Certo? Tem mais filmes que mostram o materialismo de forma semelhante a Ladrões de Bicicletas. Gusturo, o Roma Cidade Aberta é muito bom pra ver isso também. É muito bom pra ver isso também. Mas eu vou pensar em outros filmes e talvez eu faça... Pode ser interessante, inclusive, fazer uma listinha lá no Instagram pra vocês sobre isso. Talvez.
beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Semana que vem nós estaremos de volta e provavelmente na próxima semana a gente conversa sobre o abjeção do Jacques Rivet. Porque o da abjeção do Jacques Rivet traz pra gente coisas que o pensamento basiniano é necessário, beleza? A compreensão do pensamento basiniano é necessária para a compreensão do pensamento do Rivet quando ele fala sobre a abjeção. Então semana que vem vamos falar sobre isso, beleza? A não ser que surja uma novidade bombástica aí que a gente precise comentar, beleza? E o Brasil tá sempre nos surpreendendo aí, né? Inclusive, gente, vocês todos, se verem notícias, coisas que vocês gostariam de viver comentando e tudo mais, me mandem essas notícias lá no Instagram, beleza? Me mandem que eu guardo direitinho para as futuras lives. Talvez não na próxima, mas numa seguinte, enfim. Eu vou guardando essas questões. A criatividade para as lives depende muito de vocês também, beleza? E lembrar rapidinho, antes de sair. O papel da crítica, o curso O Papel da Crítica está com inscrições abertas. Então um pouco do que a gente trabalhou aqui hoje, inclusive, o Bazin é um crítico, um pouco do que a gente trabalhou aqui sobre a ética da crítica, sobre o processo da crítica, sobre o método da crítica, a gente vai trabalhar lá no nosso curso, certo? Não é um curso para crítico, tá bom? É um curso para quem gosta de cinema, porque entender o papel da crítica é fundamental para desenvolver o papel da linguagem cinematográfica. Então o curso está com inscrições abertas. Para quem está aqui na Twitch, o link para se inscrever está na bio do meu Instagram. Para quem está aqui no Instagram, o link para se inscrever está na bio aqui no Instagram, certo? Então se inscrevam pro papel da crítica. As aulas vão começar no dia 15 de novembro e todas as aulas ficam gravadas por 3 meses na plataforma, beleza? Então caso vocês não possam estar presentes ao vivo, fique tranquilo que a aula fica gravada para vocês assistirem posteriormente, tá bom? E outra coisa, esse projeto de lives que vocês estão vendo aqui é um projeto que eu quero perdurar. E eu quero mais do que perdurar, eu quero que esse projeto se amplifique, no sentido de ter mais dias na semana trabalhando com vocês ao vivo e gratuitamente aqui. Mas para que isso seja possível, é claro que eu preciso que algumas metas sejam cumpridas, né, gente? Que algumas metas sejam batidas, para que inclusive eu pare de trabalhar com a venda de cursos e eu venha aqui falar com vocês todo dia, se necessário, ao vivo. Mas para isso, algumas metas têm que ser cumpridas, certo? Então, se você quer ajudar um projeto de crítica de cinema, de ensino, sobretudo de cinema, que é materialista e, sobretudo, engajado, ajude, certo? Então, aqui na Twitch vocês vão ver um link pro Apoia-se, onde estão os links para Instagram, Twitter e tudo mais, tem um link pro Apoia-se. E você pode contribuir com qualquer quantia, gente. Que vai de R$2 a infinito. Quanto você quiser, você pode fazer essa contribuição mensal. Beleza? Então, por favor, tá aí. Apoia-se para que vocês possam contribuir com esse projeto e que eu possa trazer esse projeto de educação artística e de educação cinematográfica e materialista de forma gratuita, né? Com a contribuição de vocês, apadrinhando o projeto, mas que eu possa falar com mais gente ao mesmo tempo, tá bom? Então é só clicar no Apoia-se. Para quem tá aqui no Instagram ou quem não achou o link, fala comigo da DM que eu passo para vocês o Apoia-se direitinho e vocês podem contribuir. Vou agradecer muito se vocês puderem fazer isso e fazer com que esse sonho possa ser possível, porque esse é o projeto, tá, gente? Meu projeto é fazer com que isso aqui possa ser gratuito, os meus cursos e tudo mais possam ser gratuito, mas para que isso possa ser realidade eu preciso desse apadrinhamento, afinal essa é a minha fonte de renda, tá bom, gente? Eu não posso simplesmente parar de fazer os cursos para seguir o meu sonho, porque eu não sou idealista, né? Eu preciso pagar as contas, eu preciso alimentar os meus filhos e minha barriga também, né? Então, é isso. Espero vocês na próxima quinta-feira. Espero vocês também lá no Papel da Crítica, beleza? Tchau, tchau, gente.